Em Marcos 10, 46 a 53, relata a cura do cego Bartimeu que acontece no último ano do ministério de Jesus. Ele era bastante conhecido naquele ponto que esmolava. Como o texto mostra, ele era filho de Timeu, e o nome Bartimeu vem da junção do sufixo bar que indica filho de. Seu nome significa filho de Timeu. Timeu foi um general que servia a Israel no destacamento de Betel, e ao aposentar-se se tornou um comerciante bem-sucedido na região. Quando o domínio do Império Romano aconteceu, seus bens foram confiscados e o soldo da aposentadoria cortado. Tornou-se então um revoltado. Liderou várias rebeliões para desestabilizar o governo romano na região. Identificado pelo Império Romano como uma pessoa perigosa aos seus objetivos, Timeu foi perseguido, preso e crucificado por causa das suas rebeliões. Então os romanos mandaram arrancar os olhos de Bartimeu após a morte de seu pai, para evitar que se tornasse um rebelde ainda mais perigoso que o pai. Naquela época era comum a crucificação de um grande número de pessoas que prejudicassem a ordem e o governo do império opressor, como também eliminar os filhos homens ou torná-los deficientes para que não seguissem o exemplo de seus pais. Tanto melhor se deixassem vivos com alguma deficiência para que passassem a ser um exemplo vivo, não sigam o exemplo de Timeu. Vejam o que aconteceu a ele e a seu filho. Bartimeu estava pagando um alto preço pelos erros de seu pai, mas não há indícios de que vivesse lamentando-se pelos cantos de Jerusalém, nem se revoltado contra Deus. Bartimeu resolveu ir à luta. Para manter sua família, o único recurso que ele tinha era mendigar. Tudo o que Bartimeu conhecia agora eram vozes. Vozes de quem lhe dava um pão, de quem lhe oferecia uma moeda. Vozes de um romano que passando praguejava: "Bem feito, filho de Timeu! Quem mandou seu pai provocar o império?" Quando estas coisas acontecem, só a palavra nos conforta, sustenta e levanta. Na época de Bartimeu a palavra havia descido à terra e estava habitando entre os homens. Bartimeu era cego, mas não era desinformado. Ele ficou sabendo sobre Jesus que passava por ali, então, sabendo que necessitava de um milagre, começa prontamente a clamar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Ouvindo aquele clamor, Jesus chama a Bartimeu. "Se aproxime, filho." A primeira atitude dele foi lançar a sua capa. Historiadores dizem que a capa era concedida pelo Império Romano para aqueles que não tinham condição de trabalhar, como sinônimo de autorização para pedir esmolas em qualquer lugar. Além disso, aquela capa era o único meio de sustento que Bartimeu tinha, mas ele não hesitou, lançou a capa, e foi ter com Jesus. Esse clamor incomodou a multidão, porém chamou a atenção de Jesus. Então Cristo, chamando, pergunta: "Que queres que eu te faça?" Simples pergunta para uma simples resposta: "Mestre, que eu veja." A fé daquele homem foi tão grande que recebeu seu milagre. Muito mais que isso, Jesus ainda olha para ele e diz: "Vai, a tua fé te salvou." Bartimeu recebeu sua tão sonhada visão e também a salvação. O texto bíblico diz que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho depois que recuperou a visão. Interessante que no início ele estava à beira do caminho, mas o relato termina dizendo que agora ele estava no caminho. Acredito que essa seja a maior lição que Bartimeu poderia nos ensinar, pois não abandonou Jesus depois de receber o que desejava.